Estamos iniciando o programa Marketing Business, aqui diretamente dos estúdios da TVC, a TV do Correio da Manhã, e hoje eu trago um convidado muito especial. Eu digo que não é uma entrevista, na verdade vai ser uma mentoria, né? Um exercício de mentoria no qual a gente preparou com muito carinho para você que nos assiste, que realmente é uma aula de vivência de vida, uma aula de técnica, enfim, ele vai contar como ele trata a questão do coaching no Brasil. É um coach famoso, é um coach renomado, atua em duas áreas fundamentais, a área corporativa e na área esportiva, com fantásticos cases, e vai contar tudo para nós. Hoje eu trago aqui no programa Marketing Business Lulinha Tavares, coach esportivo e de executivos profissionais. Bem-vindo, Lulinha. Marcelo, meu querido, bom te rever, né? Bom estar com você novamente. Eu que agradeço. Você é a pessoa brilhante que você é. Obrigado. Nos conhecemos e nos relacionamos, né, inicialmente, e você como meu cliente. É verdade. Maravilhoso. Fomos apresentados por um grande amigo e daquela relação de cliente nós desenvolvemos uma amizade que perdura até hoje. É um prazer estar aqui com vocês, espero que a gente passe esse tempo juntos aqui e que a gente possa trazer alguma coisa de útil para as pessoas que estarão nos vendo e nos ouvindo nesses minutos que se seguem. Eu não tenho dúvida, é uma aula de vida e eu não tenho dúvida que vocês vão curtir muito e acompanhem até o final. O Lulinha Tavares, ele é pós-graduado em Psicologia do Esporte, FIFA Master em Gestão, é Master Coach, enfim, autor do livro de coaching esportivo, coach desde 2008, enfim, atuando para diversos clubes de futebol, dentre eles Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Guarani, trabalhando também com diversos atletas e com grandes profissionais da área do mundo empresarial. Eu tive o privilégio de ter e tenho o Lulinha como coach. Eu fiz questão e faço questão de estar cada vez mais próximo dele e levando eles até vocês nesse papo super gostoso e técnico que será hoje aqui no programa Marketing Business. Lulinha, o que é o trabalho de um coach? Bom, o coach é alguém que ajuda uma outra pessoa a pessoa chegar aonde ela quer. Vamos pensar o seguinte, você pode muito bem hoje, com todos os recursos que nós temos, ir a uma academia e malhar sozinho, não pode? Uhum. Você pode muito bem comprar um programa, um aplicativo e malhar sozinho. Você pode também chegar e fazer o próprio cardápio. Você pega aí no YouTube, no Google. Agora, se você tiver um personal para você treinar, fica melhor, não fica? Sem dúvida. Qual a diferença de você ter um personal? Você vai evoluir mais rápido, vai ter muito mais técnica, vai evidentemente... Vai ter alguém que de maneira especializada te ajuda. Orientando, evidentemente. Da mesma forma o nutricionista, concorda? Totalmente. Tá. O personal, ele não malha pelo aluno, concorda? Uhum. Tem uma pergunta que se o aluno não souber responder, quando ele estiver diante de um personal, nada acontece. Qual seria essa pergunta? Te peguei, não? Total. Tá. Então, vamos imaginar o seguinte. Marcelo é o personal, eu sou o aluno. Me indicaram você como um grande personal. Eu fiz a minha matrícula e quero o Marcelo como meu personal. Se eu não souber responder uma pergunta básica, você não tem como me ajudar. A pergunta é, aonde você quer chegar? Perfeito. Qual é o teu objetivo aqui na academia? Por quê? Eu posso muito bem ser uma pessoa que vou fazer uma prova para a Polícia Federal. Vou dizer, meu amigo, é o seguinte, eu tenho uma prova daqui a 6 meses, essa prova requer tais habilidades físicas, eu preciso correr tantos quilômetros em tantos minutos, eu preciso fazer flexões de braço, seja lá qual for. Então você tem um objetivo que é do aluno, o objetivo não é do personal, certo? Perfeito. O personal não vai malhar pelo aluno. Se o aluno chega na academia, por exemplo, junto ao personal, faz a atividade dele, mas se ele chega depois, dorme mal, se alimenta mal, o resultado é o mesmo? Claro que não. Não. Então, o objetivo é do aluno e também o trabalho, todo o preço quem vai pagar é o aluno, concorda? Uhum. Pronto. O trabalho de coach é uma espécie de personal.
só com a personal mind. É a mesma coisa. Só que o aluno tem a responsabilidade e ele tem, como profissional, ajudar de maneira especializada a ele alcançar os seus objetivos, a ele melhorar os seus resultados, sendo que é um processo de responsabilização total. O coach não trabalha para que a pessoa fique dependente de conversar com ele. Não. Para tudo que você quer, uma ferramenta você tem. Então é para te dar autonomia e responsabilidade. Responsabilidade é a habilidade que eu tenho de responder. Então o cara quer ser um empreendedor. Então ele precisa, em primeiro lugar, saber onde ele quer chegar. Não basta simplesmente ele ir pelo modismo. Ah, agora está na moda ser youtuber. Agora está na moda fazer cachorro-quente vendendo na praia. Exemplo. E ele simplesmente faz isso. Não, o que está ligado a você? O que disso tudo te conecta? E aí, quando você começa a ter essas ferramentas que esse profissional te dá, a coisa clareia na tua mente, você se organiza mentalmente. E aí, daí em diante, é que começa o processo de trabalho do profissional com essa pessoa. Perfeitamente. Lulinha, aproveitando esse gancho maravilhoso seu, com duas perguntas. As pessoas sabem o que querem com esse mundo globalizado, antenado, ágil. Eles têm essa percepção desse foco, desse propósito e mais. Acredito eu, nós falamos muito agora nos bastidores, com a pandemia, com essa revolução tecnológica, há muitas pessoas, empresários, executivos, atletas, com problemas seríssimos de depressão, de não saber onde está, onde ir, enfim. Como é que você está vendo isso? Aí tem vários aspectos que a gente pode abordar. Na verdade, muitas pessoas, elas não sabem o que querem porque elas estão sendo influenciadas para uma determinada situação. É diferente, por exemplo, quando inicia o sonho de um atleta. Inicia-se com o sonho. Ele sabe aonde ele quer chegar. Mas muitas das vezes, ele não sabe onde ele está. Então, se a gente não tem o Waze, por exemplo, a gente não tem nenhum recurso tecnológico e eu estou querendo chegar aqui e eu ligo para você, estou nas imediações, eu estou usando ferramenta de coach para poder falar com você, para o público poder entender, perfeito. Ok? Vamos lá. Então, eu ligo para você, esquece que a gente tem o Waze, para a gente tirar a mente disso. Eu quero chegar aqui, te liguei, ok? Estou nas imediações, digamos que eu não seja daqui, da Barra da Tijuca, ok? Digamos que eu seja de outro bairro, mas eu estou de carro e estou nas imediações. Liguei para você, quero chegar aqui, aí você vai fazer uma pergunta para mim que se eu não souber responder, você não vai poder me ajudar. Onde você está? Onde você está? Tão importante quanto você saber aonde você quer chegar, é você saber onde você está. E isso não é uma questão geográfica. Não é só a questão, porque se você fala, estou aqui, estou perto de um shopping, estou perto de um sinal, então eu preciso me localizar. Então, às vezes, a pessoa quer ser, por exemplo, um empreendedor, mas ele ainda não tem habilidade para isso. Não é o tempo dele. Qual é o tempo que eu estou? Bom, porque alguém começa de um jeito, não necessariamente eu tenho que começar daquele jeito, eu preciso começar. Mas eu preciso me conhecer. Porque muitas das vezes um atleta não chega pronto para um jogo, para uma competição, para uma pressão, porque ele não se preparou. Ele não se preparou fisicamente, ele não se preparou tecnicamente, ele não se preparou taticamente, ele não se preparou mentalmente. Da mesma forma, as pessoas que querem chegar a um lugar X, eu quero ser um executivo, um empresário, um youtuber, um influencer. Seja lá o que for, ele precisa saber onde está, sei onde quer chegar, sei onde estou, que habilidade tenho eu para chegar lá, o que eu preciso. Porque se eu começo a falar com o público, eu preciso aprender a falar com o público. Então, vou falar uma coisa simples que me veio aqui à mente agora. A pedagogia, ela trabalha... A pedagogia tradicional, que a gente conhece do processo ensino-aprendizagem, tem as suas ferramentas de ensino que levam a pessoa ao aprendizado. Tá. Depois da pedagogia, ao longo do tempo, se desenvolveu a andragogia, que é o ensino para adulto. O adulto aprende de maneira diferente, o adulto tem vergonha de perguntar, o adulto não é tão espontâneo, muitas janelas já estão fechadas dentro da mente dele e tem mais dificuldade, então você tem que ter uma ferramenta específica para o adulto aprender. Tá. Nesse tempo da tecnologia, nós viemos no tempo da eutagogia. Eu tenho que aprender a aprender. Eu tenho que aprender a abrir um vídeo, pegar um conteúdo e aprender. Como que eu vou aprender? Então eu tenho que estar num estado que possibilite o aprendizado.
Então, desde a posição que eu sento, desde o momento onde eu estou, por exemplo, eu faço curso de madrugada. Então, o que eu faço? Eu só estou com a cabeça para aquilo ali. Se eu começar a abrir o computador e começar a ver notícia, eu vou embora e esqueci daquilo ali. Perfeito. Então, eu tenho que estar a mente e o corpo no mesmo lugar. Saúde mental básica, eu estou no aqui e no agora. Eu não estou nem no passado, nem estou no futuro. Então, eu tenho saúde mental, eu tenho condição de aprendizado e, naturalmente, o meu processo de melhora, seja lá em que área for, eu preciso, para qualquer coisa, Marcelo, ver, ouvir, sentir e imaginar. Pronto, estou conectado. Lulinha, esse mundo globalizado, antenado, 24 horas, está falando sobre isso há pouco, está todo mundo no telefone, aonde está no telefone, na academia, no restaurante, no trabalho, no banheiro, seja onde for, e evidentemente é um volume absurdo de informações, né? Que as pessoas tenham comparações, querem ser igual a um, igual a outro, e isso causa, evidentemente, pela agilidade, como você bem disse, o não acompanhar a mente, a rapidez, né? Causa hoje problemas seríssimos em diversas áreas, né? Desde um empresário, um executivo, um estudante, que vem a depressão, que vem esses questionamentos. Como é que é isso no teu trabalho? Quer dizer, isso é demais, né? Está demais, não está? Sim, tanto no mundo, principalmente no mundo esportivo, o Brasil é uma nação sem heróis. Os nossos heróis, nós não temos histórico bélico de guerras. Então a gente não tem heróis de guerra. Infelizmente, nós não temos heróis na política. Quem são nossos heróis? Os atletas. Os caras que nos representam. Então as pessoas hoje, quando a pessoa torce por um time, ou nesse caso de Copa do Mundo, as pessoas se mobilizam, se vestem, se pintam. Então eles representam você. Esses caras, eles são elevados a uma condição de herói. E aí há uma resistência muito grande a ele mostrar sua fragilidade. Ninguém é forte o tempo inteiro. E não tem problema nenhum nisso. E esse cara que precisa decidir um jogo, bater um pênalti, esse cara que precisa controlar as suas emoções, ele sofre de uma pressão muito grande. E a depressão, o que é? A depressão, você está numa estrada, assim, depressão na pista. É isso aqui. Todos nós passamos por ela. O desafio é quanto tempo eu fico nela. E à medida que você arreia, pronto, depressão, e existe uma pressão em cima, que é no caso do esporte, e é uma coisa terrível, então você observa, por exemplo, um atleta como o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo não é um atleta, gente, ele é um empreendedor. Desde os 18 anos de idade, que ele já enxerga à frente do seu tempo e já faz coisas à frente do seu tempo. E eu digo sempre isso, futebol não é um esporte de justiça, é de resultado apenas. Então um cara que ganhou tudo na vida, um cara que aos 37 anos tem uma idade metabólica de 26, um cara, sabe? Então ele deixa de dar um pseudo-resultado, a pressão é infinitamente, sabe? É inversamente proporcional ao prestígio que você tem. Cristiano Ronaldo é o primeiro atleta a ter 500 milhões de seguidores. O primeiro no mundo a bater o número de 500 milhões de seguidores. E essa pressão ele vem inversamente proporcional e você precisa aprender a lidar com isso. Por isso que nesse trabalho você dá ferramenta, a pessoa vai se conhecendo e se gerenciando mais, para ele poder suportar as curvas do caminho. Isso não serve somente para o mundo esportivo, serve para todos de uma maneira geral. A gente vive um momento muito delicado, as pessoas estão mais fragilizadas, essa celeridade, como a gente bem diz. Eu posso falar sobre as idades midiáticas? Por favor, posso uma falar? aula. Tá. Acho que foi Regis Debray, se eu não me engano, que ele dividiu o mundo em idades midiáticas, ou seja, mídia, comunicação em massa. As pessoas, ele dividiu como a primeira etapa dessa idade midiática como logosfera. As pessoas eram guiadas pelo que elas ouviam, os profetas, os grandes líderes, durante milhares de anos, alguns 1000 anos, foram assim, foi assim. Quando veio a Revolução Industrial, houve o período da grafosfera, as pessoas guiadas pelos que elas liam, panfleto em porta de fábrica, mobilização, revolução através da leitura. Isso foi até mais ou menos 1950, que eu não me engano, foi quando surgiu a televisão. E quando surge a televisão, aí vem a videosfera. As pessoas passaram a ser guiadas pelo que elas viam.
Primeiro pelo que elas ouviam, depois pelo que elas liam e depois pelo que elas viam. Michael Jackson inaugurou a época da música vista nos videoclipes. Então tinha a música ouvida, depois do Michael Jackson, a música vista. Então, depois disso veio a revolução da internet, aonde as pessoas têm os estímulos mentais completamente acelerados, os processos, como você clica numa tela, você quer na hora o resultado. E aí você vai no McDonald's ou em qualquer outro lugar, você quer a celeridade, mas existe um processo de funcionamento mental que não mudou. E aí veio a mente não acompanhou. Não acompanhou, porque o que nós temos de informação hoje com uma criança de 10 anos, um rei, um governador no século XIX não tinha. Aí começa a vir os distúrbios, começa a vir os problemas, e um deles, que foi diagnosticado pelo Augusto Cury, é a síndrome do pensamento acelerado. O que é isso? Existe um processo de construção de pensamento, ok? É como você uma panela, um feijão para cozinhar, tem um processo. Então, quando você não dá o tempo suficiente para você maturar aquele pensamento, a construção, o aprendizado, você não aprende todo o conteúdo num dia. Por que as pessoas não chegam na escola e os filhos aprendem tudo em 6 meses? Porque existe um processo, existe a curva do aprendizado, tudo isso que vai sendo construído ao longo do tempo. Você, quando acelera esse processo, aí você fica assim, o corpo que só pode estar no presente, eu e você, Marcelo, só podemos estar aqui agora. Ok? Claro. O corpo ele não pode estar no passado, o corpo ele não pode estar no futuro, o corpo ele não pode estar em outro lugar, mais de um lugar ao mesmo tempo, mas a mente faz isso. Impressionante. Pronto. Aí você está aqui, tua mente está em outro lugar. Aí você tenta se concentrar, você não consegue. Te transporta, vai, te se transporta. perde. E o pensamento produz sentimento, e o sentimento produz ação. E aí você sofre antecipadamente, aí daqui a pouco o sistema nervoso central, o centro de comando e controle dá pau. E a hora que dá pau é como se o alarme do teu carro começasse a disparar, que são as síndromes aí de pânico, os transtornos aí que a gente está vendo cada vez com pessoas mais novas. Impressionante, a gente tem acompanhado isso de muito, quer dizer, é um mal do século, né? Quer dizer, a ciência já diz isso, que a depressão, lamentavelmente, vai ser a doença, enfim, a pior doença do planeta, e um trabalho de coaching, um trabalho de entendimento mental. A gente se preocupa muito com o físico, com a alimentação, com o espírito, mas raramente eu vejo pessoas se preocupando com a mente. E sem mente boa, a gente não consegue, evidentemente, fazer nada. Não adianta ter um corpo bonito e a mente péssima. E esse é um trabalho de um coach, é botar você no eixo, né? Fazer você entender aonde você está, como chegar e, evidentemente, chegar, que é o resultado final. Lulinha, vamos dar uma paradinha rapidinho nesse papo, ou melhor, nessa aula com o coach Lulinha Tavares. Já já a gente volta. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano
é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Voltamos ao programa Marketing Business, hoje diretamente aqui dos estúdios da TVC, a TV, do jornal Correio da Manhã, com um entrevistado que está dando uma aula de mente, como preparar a sua mente para o sucesso. Lulinha Tavares, coach profissional. Bom, Lulinha, no momento que a gente está vivendo de Copa do Mundo, claro, está muito atuante, uma Copa maravilhosa, e espero que o Brasil ganhe, você vai falar sobre isso, pelo teu conhecimento. Você trabalhou para diversos clubes, mais de 40 clubes, pegando o clube, caindo para a segunda divisão e levando para o topo, idem atletas. Atletas que contrataram o teu serviço, Léo Moura, Valdívia, enfim, grandes atletas, o Lúcio, zagueiro da seleção brasileira, e outros, vários, que você tem um trabalho muito específico para esse desenvolver de um atleta esportivo. Hoje, com essa tecnologia, né, o futebol revolucionou a modernidade, né? Quer dizer, tudo muito rápido, tudo muito ágil. Como é que você está encarando isso com teus clientes, com teus atletas? Então, você pensa o seguinte, um atleta, o jogo está cada vez mais veloz. O conceito de jogo mudou. Então hoje o goleiro que não joga a bola com os pés não consegue mais jogar. Um atacante que não consegue entender das linhas de marcação, por exemplo, você vê o Haaland jogando, você vê o próprio Mbappé, outros jogadores de ataque, hoje eles precisam ocupar a ocupação de espaço, jogar sem a bola, o jogo ficou muito tático, ele ficou orquestrado, a bola veloz, o jogo cada vez mais veloz, a intensidade cada vez mais alta. E aí a gente chega na seguinte questão, Marcelo, o atleta que mais tempo fica com a bola durante... Hoje, na Copa do Mundo, está dando, no jogo que o Daniel Alves jogou, o jogo teve 104 minutos com os acréscimos. Não teve 90, teve 104 minutos. Vamos lá. Então, nós temos 95 minutos em média de um jogo de futebol. Quem mais pega na bola, pega 1 minuto e 40, vamos colocar 2 minutos, vamos exagerar. Que fantástico isso. 2 minutos. Você fica, a maioria do tempo, sem a bola. Correndo, pedindo a bola, parado, descansando, e aí entra aquela situação. A mente dele precisa estar ali. Por quê? Porque hoje, com os equipamentos eletrônicos, um VAR, por exemplo, um pezinho para cá, um pezinho para lá, pode determinar um impedimento ou não, uma vitória ou a derrota de um clube. Então, o nível de atenção ele tem que ser muito maior. Só que a gente está num momento onde o nível de distração é muito grande. Então é um desafio muito grande para o cara enquanto atleta, que ele precisa estar ali, embora sem a bola, embora um goleiro, por exemplo, que é o piloto do avião, se ele falar que o avião cai, certo? Lógico. Então o goleiro às vezes fica muito tempo sem vir a bola para ele, a mente viaja. E dispersa a torcida, o xingamento. Exatamente. Aí, por exemplo, LeBron James, Kobe Bryant, outros atletas mais evoluídos, eles fazem um trabalho para poder trazer a mente para dentro do corpo. E é preciso as pessoas entenderem uma coisa, guarda isso em relação à mente. A mente, ela é uma excelente empregada, mas ela é uma péssima patroa. A mente mente, a mente tem que ser controlada, ela tem que ser dominada. Esses caras dominam. O LeBron James faz pelo menos 1 hora de meditação guiada todo dia. Pronto. Diminuindo a frequência cerebral. O organismo precisa funcionar bem, você precisa dar possibilidade para ele trabalhar. Se você ligar o Google da tua mente o tempo inteiro, do teu cérebro, você acaba que não consegue dormir direito. Os atletas da seleção brasileira eles estão usando um anel do sono. Sabe qual é? Não faço ideia. Existem 2 equipamentos que eu vou explicar. Existe um equipamento que é o GPS que o atleta usa. No colete ali, dentro, na isso. camisa. Quando dentro. termina, ele pega aquele chip ali, dá para o fisiologista, ele vai lá e te dá o extrato do que você fez no jogo. Correu tantos quilômetros, correu isso, tudo. te dá a intensidade, te dá tudo, beleza. O anel do sono te dá o mapeamento do teu sono, só que não dá para você, dá para quem está te monitorando. Não sabia disso. Isso. E aí, por exemplo, um atleta que joga na Europa,
que tem um fuso horário de 4 horas para o Brasil. Quando é 2 horas da manhã lá, são 10 horas da noite aqui. Ele está lá conversando com o pessoal aqui no Brasil. Ok? Uhum. E aí ele vai dormir e ele dorme só, quase não dorme o sono da noite. E é um ciclo nosso, é produção orgânica, humana. À noite a gente produz melatonina. O sono aumenta a produção de melatonina. De dia, cortisol. Então, quando você perde esse sono da noite, você tem uma série de malefícios para o teu organismo, ok? Diminuição do nível de concentração, aumento do nível de irritabilidade, possibilidade, maior exposição à lesão. Então você precisa cuidar bem, você precisa ter esse cuidado e eles são monitorados por conta disso. Esse exercício que eu estou te falando, dessa meditação, já com estudos comprovados em Harvard, você diminui o nível de cortisol sem gastar R$1. Você, respirando bem, respiração consciente. Existem várias técnicas de respiração para isso. Que interessante. E aí eu ensino para o atleta, ele está indo para o jogo, ele está dentro do ônibus, são 15, 20 minutos do hotel até o estádio. Ele, em vez de ficar escutando música, de ficar bombardeando a mente dele, falando, querendo que vai pegar ingresso na porta do estádio, não esquece isso, resolve tudo isso antes. Faz esse exercíciozinho enquanto você está no ônibus. O nível de cortisol, Então, a gente precisa do cortisol, mas não em excesso, ok? Tudo em excesso faz mal. Ele precisa aprender a controlar isso. Outro dia eu estava vendo um jogo de basquete do LeBron James no intervalo desse intervalo de 1 minuto do basquete, ele estava ali, Meditando. Diminuindo, Meu amigo, você tem que fazer isso com você, porque senão a tua mente vai acabar com você. A gente está virando máquina? Robô? Estão a passos largos, sendo que, como que eu digo, a neurociência trabalha com 3 cérebros. O cérebro reptiliano, que é aquele cérebro instintivo que todos os seres vivos têm, que tem aquela consciência da preservação da vida. Então, por exemplo, o mosquito, ele se esconde, ele se camufla, ok? Bom, todos nós temos cérebro reptiliano. Tem um cérebro emocional que todos os mamíferos têm, ok? Todos. E tem o neocórtex, que só o ser humano tem. E esse foi o que mais cresceu, o que mais evoluiu. Quem deve dominar é ele. Se em meio a isso tudo você pode fazer várias atividades, pode, mas o cérebro trabalha com organização. Se você não se organizar, se você não temporizar as coisas, se você não der o necessário descanso, se você não tiver uma alimentação adequada e se a mente não estiver ajustada, aí pode tudo por água abaixo. Lulinha, levando esse teu entendimento para o mundo dos negócios, né, que você bem diz que esses grandes atletas são também empreendedores, né? Sim. LeBron James, o Tiger Woods, esses grandes atletas de ponta, como você bem disse, não são atletas, são grandes empreendedores. E tem esse trabalho mental excepcional. Um executivo tem essa pressão, só que ele tem uma diferença. Ele tem a depressão, ele tem pressão, ele tem uma obrigação de resultados, mas, acredito eu, em grande parte não tem esse acompanhamento da saúde, porque o atleta está treinando, está fazendo esporte, tem fisiologista, parará. O executivo não, está comendo mal, está dormindo mal, está bebendo à noite. Como é que é isso? Como é que trata isso? Porque é o cara que gera resultado também. Exatamente. Então é importante que o executivo olhe para o profissional do esporte e pegue aquilo que ele tem de bom. E existe muito isso. A gente vê o Bernardinho, outros caras indo para o mundo corporativo falar... Que é um sucesso. Pegar regras do mundo esportivo para trazer para o mundo corporativo. Como muita gente do mundo esportivo, muitos atletas, como eu digo, o Cristiano Ronaldo, o LeBron, o Kobe Bryant era assim, e outros atletas são empreendedores, eles entendem como negócio. O homem de negócio precisa entender que ele é a fonte geradora para todas as coisas. Então ele precisa ter tempo com qualidade para ele mesmo. Eu dizia para você, enquanto a gente conversava aqui, eu atuo em várias atividades diferentes, mas a primeira parte do dia é minha. Eu tenho hoje um acompanhamento nutricional, eu tenho uma atividade física regular que às vezes, em vários dias da semana, eu faço 3 atividades físicas até as 9 da manhã.
Eu faço uma atividade aeróbica, que eu corro ou pedalo, depois eu vou para o treinamento funcional, depois eu vou para o Muay Thai. Então eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar da minha mente. Então um grande homem de negócio precisa de alguém de maneira especializada, a não ser que ele seja um autodidata. O Kaká no futebol foi um autodidata, ok? Existem caras que têm essa consciência e vão embora sozinho? Tem, mas a grande maioria não tem. Então o que esse grande homem de negócio precisa ter? Cara, você precisa ter um nutricionista para você, procure ter uma pessoa especializada e que saiba da sua vida, como que é a tua vida, para te dar uma alimentação adequada, para tu ter boa hora de sono, aquilo que você come à noite, porque o cara está acostumado a comer em restaurante 11 horas da noite, esse cara passa o domingo comendo, esse cara nem sempre tem um hábito de atividade física. Não, eu sou forte, essa coisa que passa, ilude a nossa cabeça. Então ele precisa cuidar em primeiro lugar dele, que ele é a locomotiva, e atrás dele vem os vagões. Então um grande homem de negócio com inteligência emocional, com visão de vida e mundo, e não só visão de negócio, não só a visão de ganhar o dinheiro, de conquistar as coisas, ele precisa dar uma olhada, olhar para dentro de si e aí fazer uma ressignificação da sua vida. Lembra quando a gente conversou? Você tinha 40 anos de idade, não foi? Sim. Grande mudança que você fez, foi importante. Sim, ou não foi? Totalmente. Pronto. Então, porque às vezes ele vem no ritmo, tudo que você faz repetidamente vira comportamento. Aí o cara que já está no mesmo ramo há 10 anos, eu só sei fazer isso. Se eu não fizer isso na minha vida, o que eu faço? Se eu não fizer isso, minha família acaba. Então ele fica com esse conceito e isso foi causa de alguns suicídios. Eu conheci homens de negócio e quando viram o negócio ruir e achando que era só aquilo, que a família dependia dele, que ele estava decepcionando a família, esse cara suicidou, meu. Teve um caso conhecido aqui na Barra da Tijuca, de um rapaz que era funcionário de uma companhia telefônica, que ele sai dali para ir para uma outra empresa e ele achando que ia ser bom para ele, não foi o negócio que ele achava que era e tal, e ele vendo a família pensando, meu Deus, não vou ter dinheiro para pagar a escola das minhas filhas, o que vai acontecer? Esse cara se jogou do prédio. Não aguenta a pressão, não tem uma mente, evidentemente. Exatamente, então ele precisa entender que ele precisa cuidar de si. Isso é investimento, ele investir em si mesmo. O LeBron James, ele investe $1,5 milhão por ano em pessoas, equipamentos e suplementos para ele. Então, o que um grande homem de negócio precisa entender, que ele é o primeiro grande negócio da vida dele. Sensacional. É o maior negócio da vida dele. Ele. É a principal empresa. O principal negócio dele é ele. E ele precisa ter ligado, o que me dá vida? Vida na vida. Quem, não é o quê? Se ele não existe sucesso que justifique o fracasso de uma família. Totalmente. Não existe. Então ele precisa minimamente dar uma olhada para ele se ressignificar, se reconectar. Porque às vezes, depois de muito tempo, você olha para um determinado pai, às vezes não vê o filho crescendo, não vê a filha ficar adolescente, trabalhou muito, trabalhou incessantemente, e depois o que eu fiz na minha vida? Não tem como voltar a fita. Exatamente. E aí se arrepende, e aí entra em depressão. Exato, não dá para rebobinar, mas tem pessoas que vão estar vendo a gente aí e que podem parar um pouquinho, sabe? Dar uma ressignificada. Eu fiz isso na minha vida, hoje eu trabalho muito mais próximo da minha família. Eu perdi a minha esposa para uma enfermidade muito grave. E nisso, minha esposa era comerciante também. E eu via ela na varanda da minha casa com câncer em estado terminal, olhando para a praia. Eu falei assim, meu sonho era morar aqui. Depois que eu vim morar aqui, morando 15 anos aqui, eu não ia na praia. E acontece muita da gente, empreendedor, que o sonho era conquistar e depois que conquistou, não desfrutou. Eu vivi isso na pele. A minha esposa dizendo assim, olha, eu não quero que a minha filha viva como eu vivi. Desfrutem mais daqui. E hoje eu trabalho, mas eu consigo levar minha filha na escola, acompanho a vida dela. É vida na vida. Nós precisamos, para ter vida, a gente está conectado com a vida. Você entra num círculo absurdamente traumático, né, de ganhar mais dinheiro, de fazer mais sucesso, e lá na frente a conta vem
E aí o dinheiro todo que você ganhou, você vai gastar para cuidar do teu passado, que você evidentemente não tratou, e aí com remédios, com depressão, com psicólogos, por aí vai. Exatamente. Então é fundamental. Eu trouxe e fiz questão de ter o Lulinha aqui, que é um expert em mente, é um estudioso, é um técnico, tanto é que é um grande coach, com anos de história nessa profissão, com atletas de renome executivos, e que ele trata o nosso bem maior, que é a nossa mente. Com a mente ruim, nada funciona, né? Não adianta a gente ter competência, ter disposição, e a mente pífia não vai andar. Como você bem falou, nós somos não é o vagão, é a locomotiva. Né? Então a locomotiva, se não andar, nada anda. E uma coisa interessante, que é preciso que as pessoas entenderem, a diferença do que é cérebro e do que é mente. Então, o cérebro é o hardware. O cérebro é o aparelho, você toca no cérebro. A mente é o software. É o Facebook, é o Instagram, é o WhatsApp. Pifou, dançou. Na verdade, assim, quando você instala um aplicativo, o telefone, por exemplo, os telefones da marca tal têm uma determinada característica, tem uma determinada capacidade, né, de inteligência enquanto aparelho, ok? O aparelho tal tem a câmera muito boa, esse aparelho tal tem uma bateria, beleza. Nós temos as nossas individualidades em relação ao hardware. Então existe um teste antigo chamado Eneagrama, que é milenar, sabe, que Pitágoras que criou o símbolo dele, que é um centro de 9 pontos, que fala de 9 tipos de personalidade. Você nasceu com ela. É como se você fosse, um é Samsung, o outro é Apple, o outro é Sony. Beleza. Então, existem pelo menos 800 milhões de pessoas igual você no mundo, igual a Deus, que pensa igual, que age igual, que reage no conflito de maneira tal. Então, esse é o hardware. O software é aquilo que você vai aprendendo, e o software é a mente. A mente, ela não processa o bem, ela processa o bom. Só que nem tudo que é bom faz bem. Então, a mente, ela trabalha na lei do conforto e na lei do menor esforço. Você não espere nunca, você tem um plano de emagrecer, tem um plano de mudar a sua vida, que você vai aguardar de manhã com a faca nos dentes, com o sangue nos olhos, querendo cantar uma bela canção. Não vai, cara. Não vai, não espere isso. Tem um processo. Não, você precisa vencer a sua própria mente todo dia. Porque ela vai dizer para você, não, você não precisa disso. Tem um livro chamado Arrume a Sua Vida Arrumando a Sua Cama, de um militar americano. Eu já vi esse vídeo. Comece o teu dia arrumando a tua cama, é a primeira atitude do dia. Isso. Então, eu começo meu dia, eu arrumo a minha cama. Mas na hora que eu acordo, dá uma preguiça danada de arrumar a cama. Mas você tem que ir vencendo. Então, as batalhas que você vence, a maior batalha é a sua mente. Qualquer empreendedor, você tem uma lição básica de empreendedorismo e tal, visão de negócio, você vai estudar o mercado, ver quem são seus concorrentes, né, ver o que você tem que fazer, ter o planejamento estratégico. Você tem centenas de milhares de concorrentes. Mas você só tem um adversário, a sua mente. Impressionante. A mente não trabalha para alta performance. A mente mente. A mente engana. Então vou dar um exemplo simples. A pessoa você vai na Cracolândia. Existem grupos que fazem trabalhos nesses lugares, leva alimento, leva auxílio, ok? Roupa. Aí você chega ali e fala assim, meu amigo, eu trouxe comida para você, você aceita? Aceita. Aceito. Trouxe uma sopinha, aceita, aceito. Trouxe roupa, aceita. Estou te dando dinheiro, quer? Quero. Eu sou de um grupo evangelístico, quero orar pela sua vida, você aceita? Aceito. Aceito você, eu quero tirar você daí. Eu vou levar você para sua casa, eu quero te arrumar um emprego e te devolver a tua dignidade. Entende? Impressionante. Ele é aprisionado pela própria mente. Então, é preciso que a pessoa entenda que para dominar sobre a sua própria mente, você precisa estar no nível do consciente. E as tomadas de decisão é da mente consciente, é do cérebro pensante. Porque senão você fica refém desse ciclo louco, vicioso que a gente está vivendo hoje. Que interessante. Olha, vamos dar uma paradinha rapidinho para o nosso intervalo e voltamos com esse papo maravilhoso, essa aula com o Lulinha Tavares, coach de executivos e atletas. Já já a gente volta.
Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Voltamos ao programa Marketing Business. Hoje, esse papo brilhante com o Lulinha Tavares, coach de executivos e de atletas, que está dando uma aula de como você tratar o nosso principal negócio, que é a nossa mente. Lulinha, bem, vamos continuar com esse papo maravilhoso com o Lulinha Tavares, essa aula, essa mentoria com o coach de atletas e de executivos, Lulinha Tavares. Mas antes, eu queria dar um recado a todos vocês que nos acompanham. O programa Marketing Business abriu para ações comerciais de marcas, de empresas, de produtos que queiram falar com o nosso mailing e fantástica audiência de empresários, presidentes de empresas, executivos, publicitários, formadores de opinião, autoridades públicas, governamentais, de classe, enfim, nós temos uma audiência crescente para um público muito estratégico e qualificado. Você que queira expor o seu produto, o seu serviço, a sua empresa para esse público, veja aqui o nosso contato, o nosso e-mail, faça contato que a gente com certeza vai embalar uma ação comercial perfeita para o seu resultado. Lulinha, você criou um método MR3. Fala um pouquinho para a gente. Ao longo do tempo, como eu disse para você já conhece a minha história, no mundo esportivo tinha-se o psicólogo esportivo, essa figura do coach não existia. E quando eu comecei a minha atividade, eu fiz uma pós em psicologia esportiva e eu sabia que o atleta tem receio do psicólogo, tem um pouco de resistência. Por aquilo que a gente já explicou, de demonstrar fraqueza, não estou maluco e tal. E aí eu precisei desenvolver ferramenta. Eu, primeiro, assumi como coach, mas eu não tinha ninguém na minha frente que eu pudesse acompanhar. Eu não tinha um mentor. Eu não tinha uma referência. A gente tinha o Nuno Cobra, que cuidou do Ayrton Senna, que era um cara fera que fez o Ayrton Senna. Mas a gente não tinha literatura nem nada. Eu lancei um livro em 2014, falando um pouco sobre o que é essa atividade, quem é esse profissional, qual é a fundamentação científica, qual é a aplicação prática, quais são os resultados esperados, quais são os resultados obtidos. Ali tem o Renan Dalzotto falando, o Renan, que hoje é técnico do vôlei, eu trabalhei junto com o Renan em 2011 no Figueirense, né? Ali tem Léo Moura, ali tem Fernando Praz, ali tem case de sucesso. Ao longo desses anos, eu precisei desenvolver as ferramentas para poder as pessoas chegar ao resultado. Bom, aí foi criado o método MR3, que é Mente Renovada 3. Ou seja, o cérebro você não troca, mas a mente você renova. Mente renovada, vida transformada. Eu penso, eu sinto, eu faço. Vou te dar um exemplo aqui do Valdívia.
Nós trabalhamos juntos em 2013 e 2014 no Palmeiras. Em 2014 era o ano do centenário. O Palmeiras foi quando inaugurou o Allianz Parque e foi a terceira passagem minha lá. Eu fui contratado 3 vezes na gestão do Paulo Nobre, a gente ficou com um relacionamento muito bom. É uma pessoa boníssima, um palmeirense na veia mesmo, sabe? E eu volto em 2014, quando o Palmeiras tinha tomado uma goleada de 6-0, estava em último lugar e era o ano do centenário, a pressão estava muito grande. Quando eu volto para a terceira etapa do trabalho, eu já tinha trabalhado 2 vezes lá e o Valdívia era a referência na época. Nas outras 2 vezes que eu passava lá, às vezes eu falava assim, brincando, né, com ele, falava assim, ó, uma cabeça boa conserta o corpo ruim. Uma cabeça ruim destrói um corpo bom. Dessa última vez que eu fui, em 2014, quando eu terminei o trabalho com os atletas todos na sala, ele ficou sentado e ali a gente começou a conversar. E aí eu fui mostrando para ele, na nossa conversa, que ele estava estigmatizado. Como? Ó, você, para todo mundo, é mercenário, baladeiro e chinelinho. Isso é um estigma. Tá. Amanhã, tá em branco. Vamos escrever alguma coisa nova? Vamos. E aí ele começou a perceber que ele era completamente imprevisível nas suas jogadas, mas ele era previsível nas suas reações. À medida em que ele foi tomando consciência nisso, eu penso, eu sinto, eu faço. Ele começou a mudar as reações dele em campo. E eu lembro que, na época, ele estava com 2 cartões amarelos. E eu falei assim, tu vai com 2 cartões até quando? Eu chamava ele de Jorge, o nome dele era Jorge Toro Valdívia. E ele falou, vou até contra os Bambi, que era contra o São Paulo, que ele chamava de Bambi. 5 jogos, inclusive um jogo contra o Corinthians, um jogo pegado, onde ele apanhou muito. Então ele começou a lidar com suas próprias emoções, a controlar elas, a planejar suas ações, as suas reações quando o árbitro deixava de marcar uma faltinha, outra faltinha, pronto. Então ele começou a perceber e mudar os seus próprios comportamentos. Isso é um exemplo na prática do que é o MR3. Controlou a mente. Isso aí. Então, MR3, mente renovada, vida transformada. Ele não mudou o cérebro, ele mudou a mente. Dali em diante, naquele período, o técnico era o Dorival Júnior. Ele percebeu essa mudança no comportamento do Jorge, do Valdívia. O capitão na época era o Lúcio. Ele tirou a faixa do Lúcio e deu para o Valdívia. Sensacional. Ele se tornou capitão do time, virou referência. A alimentação dele mudou, ele ligava toda hora para a Alessandra, que era a nutricionista. Lê, eu posso comer isso? Lê, eu posso comer aquilo? Mudou. Assim. Impressionante. Pronto. Impressionante. Daí ele voltou para a seleção chilena. Ele jogou o último jogo contra o Atlético Paranaense machucado. Ele não jogava nem quando estava bom. Impressionante. Dava migué. Então ele jogou machucado. Ele estava sentindo muitas dores no joelho. Foi orientado a não jogar. Ele, eu vou jogar, doutor, eu quero jogar. E ele foi, junto com alguns outros atletas, tinham 42 atletas naquele elenco, foram os pilares do Palmeiras ter permanecido na Série A em 2014, que fez toda a diferença da história do Palmeiras de lá para cá. Olha, é impressionante a gente que vive num mundo rápido, de resultados, de desejos, de sonhos, de conquistas, a gente deixa passar o que nós temos de mais precioso, que de fato é a nossa mente, a nossa saúde. E vocês estão observando que colocar novamente no eixo, no trilho, e isso feito por um técnico, um especialista, realmente tira você de uma zona ou de conforto ou uma zona ruim que você esteja vivendo, um momento difícil, para enxergar algo possível e colocar de fato você no foco do teu resultado que você deseja. Então é fundamental, e eu fico muito feliz de ter, Lulinha, você aqui, mesmo em pouco tempo que a gente tem de programa, mas eu queria que as pessoas te ouvissem para que você passasse um pouco essa tua experiência, a tua vivência, mas fundamentalmente a importância de se trabalhar, seja qual área que você tenha na tua profissão, a importância de você trabalhar, cuidar, olhar aqui a mente, né? Ou através de um profissional, ou lendo, ou se dedicando, mas uma mente ruim não há resultado bom. Não tem como, não tem como, e isso está provado, comprovado, e o Lulinha é prova disso. Lulinha, a gente tem uma preocupação e um foco também muito grande com os estudantes, né? É o objetivo do programa, além de falar com empresários, enfim, esses grandes homens de negócio do nosso Brasil, mas eu tenho a preocupação de também olhar para essa classe que está começando, que está vislumbrando um caminho,
E eu queria muito, com a tua experiência, que você deixasse um recado para quem está estudando comunicação, começando a sua carreira profissional, estagiando numa empresa. Como é que é esse caminho até chegar lá? O que eu acho muito importante, e hoje nós temos literatura que nos ajuda e nos ajuda muito. Uma coisa muito importante para a pessoa é descobrir seus pontos fortes e se identificar se aquilo que ela está fazendo faz o olho dela brilhar. O teu olho brilha quando você faz algo até pagando para fazer. É impressionante. É a nossa sensibilidade, né? Isso. E aí cada um vai percebendo. É claro que encontrar isso, mas a pessoa fala assim, mas eu não tenho certeza ainda se é isso, se está no caminho. Se você ainda não tem essa certeza, procure descobrir os seus pontos fortes. Como é que eu descubro meus pontos fortes? Hoje tem recursos para isso. Tem um livro chamado Descubra os Seus Pontos Fortes. Nesse livro fala de 34 habilidades, se eu não me engano. E aí essa literatura você pode ficar com ela para ler o que cada uma delas representa. Perfeito. E ali dentro do livro tem um número, você faz, não sei se é na contracapa, você entra no site do Instituto Gallup e você responde a 80 perguntas, eu acho que 80 perguntas em 1 minuto. Ou 180 perguntas em 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, eu não lembro mais o tempo. Essa resposta, você tem 10 segundos para responder cada pergunta. Cara, mas é fantástico. Daqui a 1, 2 dias ele manda para o teu e-mail os teus 5 principais pontos fortes. Que interessante. E esses pontos fortes têm as características desse ponto forte, quais são os pontos positivos, o que é o ponto fraco desse ponto forte. Então, se você é um comunicador, se você é muito de ação, você tem dificuldade de organização e você está vislumbrando esse cargo, o que você precisa melhorar nessa parte de organização para você atender aquela demanda e você ocupar aquele cargo. Pronto. Então, quando você descobre os seus pontos fortes, você fala, cara, nisso aqui eu sou bom. Uma vez que eu descobri meu ponto forte, aquilo que eu sou bom, eu posso ser muito melhor. Eu não posso ser excelente naquilo que eu não sou, que eu sou zero. Embora tudo é treinado. Com perseverança, só que você vai demorar muito mais tempo para chegar no 10 quando você é 0 do que aquilo que você é 9. Só que qual é o hábito das pessoas? Nisso aqui eu sou bom, eu não preciso treinar. Isso aqui eu sou bom, eu não preciso dar atenção. Não! Dê atenção naquilo que você é bom, porque o maior inimigo do excelente é o bom. É o maior inimigo do excelente. Tá bom. Tá legal, não. Isso aqui eu não preciso ver. Não. Se isso aqui você é bom, meu amigo, capricha, estuda mais, tenha referência. Quem são as referências? E treine, sabe? Se dedique, entregue. E tem um princípio muito importante que a gente precisa levar para a nossa vida, que os grandes homens ao longo da história provaram isso. É um princípio transcendental, é um princípio transcultural, serve para qualquer tempo e em qualquer cultura. Nada existe ao trabalho. Nada. Trabalhe, entregue sempre mais do que te pediram. Se você entrar nessa onda, não, eu fui contratada para fazer isso, estão me mandando fazer aquilo e tal, só vou fazer o que me mandaram. Esquece, tu não vai a lugar nenhum. Faça, entregue sempre muito mais do que te pediram e você vai se surpreender com os resultados. Sensacional. Lulinha, eu queria te entregar, terminando o nosso programa, uma pena. Já? Chegando a 50 minutos de programa. É uma aula realmente que você nos dá e eu tive o privilégio de ter, e tenho você como coach. Realmente é muito prazeroso te ouvir, porque você, com a tua habilidade, você vai entrando em nossa mente de uma forma que você absorve isso e coloca em prática, e eu tenho resultados realmente comprovados com o trabalho do Lulinha. Lulinha, eu queria te dar um livro, meu livro, Evoluir a Sua Marca, que está à venda. Quem não comprou, compre, não tenho dúvida que você vai gostar. A gente fala um pouquinho da nossa história aí de mais de 1.500 eventos, mais de 30 anos de experiência, que você faz parte. A dedicatória que eu fiz inclui o seu trabalho nesse sucesso de mais de 30 anos de experiência, e também falando que nós temos, como você bem disse, a nossa principal marca pessoal, né? Somos a nossa principal empresa, e a gente fala também como evoluir com a sua marca pessoal. Então eu queria te presentear, você faz parte dessa história brilhantemente.
deixo para você as nossas câmeras para o teu resultado, palavra final, e deixe seu contato. Quem quiser entrar em contato com o Lulinha, por favor. Eu quero agradecer aí a você, em primeiro lugar, por ter me convidado a passar esse tempo aqui junto, estar com você Teremos sempre. outros. Obrigado, estar com você sempre uma bênção, você é uma pessoa muito Amém. especial, que faz parte da minha vida, da minha caminhada. Verdade. Né? Você, durante muito tempo, sempre apoiando o meu trabalho, participamos de programas juntos, você lembra de tantas frentes que nós tivemos juntos. Quero agradecer em primeiro lugar, agradecer ao público. Eu tenho uma página, um perfil meu no Instagram, que é @lulinhatavares01, que é ali onde fala do meu trabalho no mundo esportivo. Está aí embaixo, @lulinhatavares01. Perfeito. Ali tem os atletas que são atendidos, atendo atletas em vários países, atendo atleta no Japão, atendo atleta na Espanha, na Inglaterra, atletas aí conhecidos aí do mundo do futebol, atletas que estão surgindo agora, familiares de atletas, que esse mundo é um mundo assim muito novo, é um mundo de muita pressão, é um grande negócio, assim. Então ali você tem informações do mundo esportivo, desse trabalho que eu faço no mundo esportivo. Faço trabalho também com algumas pessoas, atendo algumas pessoas do mundo corporativo, sou revendedor de produtos Ipiranga. Eu sei, nós falamos premiadíssimo. Temos uma unidade, né? Somos revendedores, eu estou no comércio há 40 anos, estou no 35 anos que eu tenho de comércio. Comecei como camelô, aí fiz quando acabei minha carreira de futebol, né? Parei cedo, que a minha cabeça era ruim, eu me tornei camelô, de camelô comerciante, de comerciante empresário, e desde então eu milito também nesse mundo, e de 15 anos para cá é que eu faço esse trabalho no mundo de futebol, que é um grande negócio. Sem sombra de dúvidas. Olha, é uma pena a gente ter esse tempo limitado, mas é bom que fica o gostinho de quero mais, né? Lulinha, muito obrigado sempre pela tua vivência, pela tua maneira de conduzir os teus ensinamentos, e realmente eu desejo para você mais e mais sucessos, que você tenha aí resultados fantásticos que realmente você merece e possa evidentemente contribuir cada vez mais para a vida dos empresários, dos atletas e das nossas referências, né? Como você bem disse, esses grandes atletas que são nossos heróis, né? Mas também outras áreas que dependem fundamentalmente da mente. Olha, estamos terminando o programa Marketing Business dessa semana com o Lulinha Tavares, coach de executivos, de atletas. Esse papo maravilhoso. Eu quero agradecer a você que ficou até essa hora, esse momento conosco, e continuaremos a trazer cada vez mais personalidades do mundo do marketing, do mundo de negócios, para que você tenha muito mais conhecimento, informações, dicas e bastidores do mundo do sucesso. Muito obrigado a todos vocês, um forte abraço, tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.